Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Seja bem-vindo a mais um dia de análise e produção de palpite. Sabe que a sua presença ali do outro lado é super estimada por nós, é super valorizada, e a gente está aqui para trabalhar e produzir palpites lucrativos para nós e para vocês que nos acompanham. Para o primeiro jogo temos 9 horas, oitavos de finais da Liga dos Campeões da Ásia. Estamos a falar de Kawasaki Frontale contra Shandong da China. Japão contra a China, onde temos um Kawasaki que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 11 gols, sofreu apenas 4. Vai enfrentar um Shandong que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou igualmente 11 gols e sofreu 9. Já nos confrontos direto, uma vitória para o Kawasaki data o histórico dos confrontos dessas duas equipes. Já nos dados complementares temos um Kawasaki que ganhou e empatou 17 dos últimos 18 e marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos. Já o Shandong teve mais de 2.5 golos em 5 das últimas 6 partidas e sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 4 confrontos em que esteve envolvido e perdeu 3 dos últimos 3 jogos. Para essa partida a gente ficaria com Shandong ganha ou empata ou mais de 1,75 por ser uma Liga dos Campeões, e visto aqui o Kawasaki joga de casa, só não marcou mais de um gol em uma vez, que foi na Copa do Imperador. Também foi na Copa, né? Temos que ter noção disso. Na Copa, já disse nos vídeos passados, as equipes desvalorizam as Copas porque não é um torneio para arriscar os seus jogadores, porque tem ligas mais importantes como o campeonato e a Liga dos Campeões. E neste caso, só para terem noção do que eu tenho dito, para constatar o que eu tenho dito, veja os últimos 5 jogos do Kawasaki e veja que só na Copa não marcaram gol, porque não levam a sério, claro, meteram a equipa B a jogar para não arriscar os jogadores principais. Então, para esta partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos para a análise do próximo jogo. 11 horas em ponto, temos ainda oitavos de finais da Copa da Liga dos Campeões da Ásia. Temos um Pahong da Coreia contra Jinbuk Motors. Estamos diante de duas equipes asiáticas também, onde temos um Pahong que nos últimos 5 ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1, marcou 4, sofreu 4 gols. Vai enfrentar um Motors que nos últimos 5 ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1, marcou 9 e sofreu 4. Nos confrontos diretos temos 3 vitórias para o Pahong, um empate e uma vitória para os motoristas. Dados complementares, encontramos um Pahong que ganhou e empatou 10 dos últimos 12, teve menos 2.5 em 5 dos últimos 5. Já os nossos motoristas sofreram gol primeiro em 3 dos últimos 4. Nos confrontos diretos, o Pahong ganhou 5 dos últimos 6 embates. Motors marcou o primeiro em 5 dos últimos 7 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 confronto entre ambas as equipes. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e seguimos para a análise do próximo jogo. 20h30 temos 18ª rodada da Premier League. Estamos a falar de um jogo em atraso do Manchester City contra o Brentford. Estão apenas a cumprir o calendário e o Manchester City ocupa agora a 3ª posição com 53 pontos. Ganhando esse jogo, passa logo para o segundo e mais um jogo a esperar o tropeço do Liverpool. O Manchester City
pode muito bem ainda recuperar a liderança do campeonato e vai com certeza tirar proveito desse jogo de atraso para se aproximar do Liverpool, esperar ele tropeçar, porque estamos a falar do terceiro contra o 14º, um Manchester City que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 12 golos, sofreu 4, vai enfrentar um Brentford que nos últimos 5 ganhou 4, empatou 0 e perdeu 3, marcou 9 golos, sofreu 12, já nos confrontos diretos teve 3 vitórias para o Manchester City, 0 empate e 2 vitórias para as Abelhas. Em dados complementares, temos o Manchester City que venceu 13 dos últimos 14, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos, e o Brentford, as nossas queridinhas abelhinhas, tiveram ambas marcam em 9 dos últimos 10, marcaram primeiro em 6 dos últimos 18, perderam 3 dos últimos 4 jogos e teve mais de 3.5 em 5 dos últimos 6. Já nos confrontos diretos, Brentford marcou primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos que fez contra o Manchester City e teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 5. Para esta partida, vamos pegar aqui um detalhe muito importante. O Manchester City, nos últimos 5 jogos, jogando em casa, empatou contra o Chelsea, ganhou 2-0 ao Everton, ganhou 3-1 ao Burnley, ganhou 5-0 ao Huddersfield, ganhou 2-0 contra Sheffield United. Contra o Brentford, jogando em casa, perdeu uma vez, 2-1 ou 1-2, e Manchester City ganhou uma vez, 2-0. Reparem que apenas no jogo contra Huddersfield, que era também a contar pela Copa da Inglaterra, prestam atenção, o Manchester City ganhou 5-0. Todos os jogos da Liga, o Manchester City, jogando em casa, não conseguiu ganhar com mais de 2 golos. Vamos agora ver o nosso Brentford jogando fora de casa. Ganhou 2-0 o Wolverhampton, perdeu contra o Tottenham 3-2, perdeu contra o Wolves na Copa 3-2, perdeu contra o Crystal Palace 3-1 e perdeu contra Sheffield United 1-0. O detalhe que eu quero que vocês prestem é que o Brentford, mesmo jogando em casa, nunca perdeu 5-0, nunca perdeu 4-0. Já o nosso Manchester City também nunca ganhou 5-0, 4-0. Então, para esta partida, a gente lá no final vai deixar com um detalhe especial na ficha final, mas para quem está a pegar os palpites que a gente está a deixar aqui ao longo do vídeo, pode ficar com mais de 1,75 para essa partida, mas nós no palpite final ficaremos com um código diferente, uma combinação especial para nos dar um pouco mais vitória, até porque este jogo estamos a usar simplesmente para completar o bilhete. Vamos agora para a análise do próximo jogo. 21:45, 29ª rodada da segunda divisão do campeonato da Inglaterra. Estamos a falar do Southampton, que ocupa agora a terceira posição da tabela classificativa, contra o Hull City, que ocupa o oitavo lugar. O Southampton, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez, marcou 13 golos, sofreu 6. Vai enfrentar o Hull City, que nos últimos 5 ganhou 4 igualmente, empatou 0 igualmente e perdeu apenas uma vez de igual modo. Marcou 6 golos, sofreu 3. Já nos confrontos diretos teve 3 vitórias para o Southampton, 1 empate e uma vitória para o Hull City. Vamos agora aos dados complementares, onde encontramos um Southampton que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, venceu 4 dos últimos 5, vai enfrentar o Hull City, que venceu 4 dos últimos 5 também. Já nos confrontos diretos, Southampton ganhou ou empatou 8 dos últimos 9 e Southampton marcou o primeiro tempo em 7 dos últimos 8. Para essa partida é muito importante pegar também este detalhe. O Southampton, jogando em casa, marcou em todos os jogos mais de um golo. Todos os jogos que o Southampton fez em casa esta temporada marcou mais de um golo. E o Hull City, em todos os jogos que fez fora de casa, sofreu 2 vezes mais de um golo e 3 vezes um golo. Para esta partida, para quem está a pegar o palpite ao longo do vídeo, mais de 1,75 está de boa para este jogo, mas no palpite final a gente vai ficar com uma combinação especial que também vamos anunciar lá no final.
Ainda 20h45 temos 29ª rodada da segunda divisão da Inglaterra. Estamos a falar do quarto contra o 24º colocado da tabela classificativa da segunda divisão, a Championship, onde encontramos um Ipswich que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou uma vez e perdeu 2 vezes. Marcou 11 golos, sofreu 8, vai enfrentar um Rotherham que nos últimos 5 jogos ganhou nenhum, empatou 1 e perdeu 4, sofreu 2, marcou 2 golos, sofreu 9. Já nos confrontos direto, uma vitória para o Ipswich, um empate e 3 vitórias para o Rotterdam. Já nos dados complementares, encontramos aqui um Ipswich que ganhou um empate 9 dos últimos 11 jogos, teve mais 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e ambas marcam em 7 dos últimos 8 também. O Rotherham, que sofreu o golo primeiro em 6 dos últimos 8, Rotherham perdeu 6 dos últimos 7 e nos confrontos diretos, Rotherham marcou primeiro em 4 dos últimos 5 e Rotherham ganhou e empatou 4 dos últimos 5 também. Para essa partida a gente vai ficar com Ipswich marca mais de 1,25 e seguimos para o próximo jogo. Agora sim, para finalizar temos 21 horas Inter de Milão contra Atlético de Madrid. Estamos diante da Liga dos Campeões contra duas equipes que estão muito irregulares, principalmente o Atlético de Madrid está a baixar muito o seu rendimento na Liga, mas em todo caso estamos na Liga dos Campeões e a Liga é outra, os comportamentos são outros, as ambições são outras. Aqui é matar ou morrer, a lei da sobrevivência do mais forte, onde temos um Inter de Milão que nos últimos 5 ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0, marcou 15 golos, sofreu apenas 3, vai enfrentar um Atlético de Madrid que nos últimos 5 ganhou 2 vezes, empatou 1 e perdeu 2 vezes, marcou 8 golos, sofreu apenas 4. Já nos confrontos diretos, uma vitória para o Internacional de Milão e uma vitória também para o Atlético de Madrid. Vamos aos dados complementares, onde encontramos o Inter que venceu 9 dos últimos 10 jogos, marcou primeiro 11 dos últimos 12 e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. Vai enfrentar o Atlético de Madrid que sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4, perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 e não venceu 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e vemos agora em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o dia 20 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like para a gente saber que esteve aí do outro lado. E porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E se não for perder muito, por favor, partilhe este vídeo no Facebook, convidar os seus amigos para se juntarem a nós e assim crescermos juntos. E como resultado das nossas análises temos 20h30 temos um Manchester City contra o Brentford, handicap de mais 4.5 para o Brentford, e 20h45 Ipswich Town contra Rotherham United, ficamos com casa marca mais de 1,25. Ainda 20h45 Southampton contra Hull City, ficamos com casa de novo marca mais de 1,45 pelos mesmos motivos que já mostramos da vez passada. E para finalizar temos 21 horas Inter de Milão contra Atlético de Madrid, ficamos com mais de 1,25 para essa partida e vemos agora em tela. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.